A regra é clara, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. O trabalho do bom jornalista qual é? Investigar, descobrir a verdade dos fatos. Mas tem gente por aí que só quer ver o circo pegar fogo mesmo. E quem brinca com fogo, o que acontece? Pois é, galera, separei agora 7 vezes que um jornalista provocou um ator ou uma atriz e recebeu de volta boa e velha lapada seca. Que lapada! Chupa que é de uva! Inés Trunks, Peter aqui! E vamos direto. Número 1, Sofia Vergara. Esse caso aqui foi o gatilho pra gente criar essa lista, exatamente. Aconteceu agora, em janeiro. A atriz, a Sofia Vergara, ela foi vítima de deboche do Pablo Moto, o apresentador do programa espanhol El Hormiguero. Na conversa, o apresentador pediu para que a Sofia Vergara repetisse a pronúncia de Modern Family, dando a entender, inclusive, que a pronúncia dela era engraçada. Sofia Vergara, que é colombiana, respondeu na lata. Eu disse errado? Ah, é porque você fala inglês melhor do que eu? Quantas indicações ao Emmy você tem nos Estados Unidos? Quantas vezes eles indicaram você ao Globo de Ouro? Aí a plateia começou a rir com essa invertida, foi lapada. O Pablo Moto tentou explicar, inclusive, que já tinha sido indicado. Mas a verdade é que o programa recebeu uma indicação ao Emmy. Sofia Vergara tem 4 indicações ao Emmy, 4 pro Globo de Ouro, justamente por conta de Modern Family. 2. Robert Downey Jr. Quem acompanha a carreira dele, do Robert Downey Jr., já sabe que ele tem uma história de superação. O cara realmente, a jornada do herói ali. Porque ele passou por vários problemas com álcool, com drogas, chegou a pegar cadeia, foi preso, mas deu a volta por cima histórica e merecida, né? Mesmo assim, tem jornalista que gosta de mexer no passado. Em 2015, o Robert Downey Jr. estava dando uma entrevista para Christian Guru-Murthy para divulgar Vingadores Era de Ultron. Aí o repórter começou a fazer perguntas desagradáveis sobre o passado dele, né? Do ator, Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. primeiro rebateu, perguntando se ele estava ali promovendo o filme ou não. O jornalista não pegou a deixa e insistiu, falando de alcoolismo, mencionando o pai do ator. Robert Downey Jr. simplesmente levantou e foi embora, no meio da entrevista. Enquanto ele saía, ainda deu pra ouvir o ator chamando o jornalista de idiota. Numa outra entrevista, o Robert Downey Jr. ainda disse que não se arrependeu de ter ido embora. E que o único arrependimento dele era não ter feito isso antes. 3. Mel Gibson. Quem tem um passado ainda mais turbulento é o ator e diretor Mel Gibson. O Mad Max, cara, o Martin Riggs, né, de Máquina Mortífera, gosto pra caramba. Bom, enfim, e ele tem um agravante. O Mel Gibson ele já é conhecido por ter temperamento forte. Ou seja, não é pra cutucar o maluco, não faz. Mesmo assim, em 2010, o repórter Dean Richards entrevistou o Mel Gibson ao vivo via satélite para televisão. O foco era para ser o filme Fim da Escuridão, que marcava o retorno do Mel Gibson para as telas depois de 7 anos afastado. O ator estava claramente empolgado sobre o projeto, falou muito sobre o assunto. Infelizmente, galera, a entrevista descambou para a vida pessoal do Gibson e sobre o incidente em que ele surtou com um policial. Aí o Mel Gibson tentou desviar de todas as formas possíveis. Ele realmente tentou ser diplomático. Você sabe como é que é jornalista quando quer realmente cutucar, né? Quer provocar alguma reação. Mas o Dean Richards continuou insistindo até que o Mel Gibson mandou na lata, abre aspas. Isso aconteceu quase 4 anos atrás, amigo. Eu segui em frente, eu acho que você não. Receba! Final de tudo, acabou a entrevista, mas o sinal ainda estava no ar. Mel Gibson chamou o repórter de asshole ao vivo. Foi pro ar, inclusive, tá? Asshole, você sabe, é idiota, por aí. 4. Scarlett Johansson. Galera, o uniforme de super-herói é um negócio esquisito, né? Porque, por definição, parece que o bagulho é coladinho no corpo. É quase uma pintura. E o motivo é até simples. É uma pintura, né? Veio dos quadrinhos. O desenho não ia perder tempo fazendo vinco, né? Dobrinha lá, pano balançando. Então, faz sentido. Então tá com uma roupa colante e fechou o uniforme. Fácil de desenhar. Agora, como é que leva isso pros cinemas? Scarlett Johansson sofreu com a roupa apertadinha da Viúva Negra, ok? E depois sofreu de novo dando entrevista. Em 2012, ela tava dando uma entrevista para promover o primeiro filme dos Vingadores. E adivinha o que o jornalista perguntou? Você deve imaginar, né? Bom, o cara perguntou se a Scarlett Johansson tava usando alguma coisa por baixo da roupa. A atriz rebateu, abre aspas. Você, tipo, a 5ª pessoa me perguntar algo assim. O que está rolando? Desde quando nós começamos a perguntar para as pessoas nas entrevistas sobre a calcinha delas? O Jeremy Renner, né, o Gavião Arqueiro, estava na mesma entrevista e escancalhou de rir com a resposta. 5. Samuel L. Jackson. Em condições normais, né, o Samuel L. fucking Jackson é muito diferente do que ele aparece nas telas. Ele é brincalhão, ele é simpático, pô, é tipo super gente fina. Mas em 2014, o entrevistador do Sam Rubin, ele forçou pra caramba a amizade com o Samuel Jackson, né? Bom, enfim, o Samuel Jackson tava ali pra falar do papel dele no remake de Robocop. Pra quebrar o gelo, o entrevistador elogiou o trabalho do ator no comercial que tinha passado no Super Bowl. Tudo normal, beleza, exceto por um detalhe. O comercial não era estrelado pelo Samuel Jackson, era estrelado pelo ator, o Lawrence Fishburne. Olha isso, Samuel Jackson pistolou e respondeu, abre aspas, eu não sou o Lawrence Fishburne.
Nós somos todos iguais. Podemos ser todos negros e famosos, mas nem todos somos parecidos. Você é o repórter de entretenimento desta estação e não sabe a diferença entre mim e Lawrence Fishburne? Oh, galera, eu fico rindo porque eu fico pensando a resposta dele. A cara dele respondendo pro cara. Então, pô, o Jackson gastou um tempão explicando as diferenças. E aí o entrevistador ficou, pô, realmente pianinho tomando esporro, né? Cara, imagina tu ser entrevistador e mandar um mico desse. Cara, na boa, cara, se esconde, pede pra sair e vai fazer outra coisa. Bom, Sam Raimi acabou pedindo desculpas também ao vivo. 6. Jerry Seinfeld. O Jerry Seinfeld, ele foi o rei da comédia da televisão entre 1989 e 1998. Foi tipo rei, ok? Foram 9 anos em que o programa Seinfeld dominou a mente das pessoas. Só se falava nesse sitcom. Do outro lado, a gente tinha lá o Larry King, um dos maiores entrevistadores que a televisão já viu. Uma influência para praticamente todos os programas de entrevista que vieram depois. É um antes e depois. Esse cara realmente mudou o programa de entrevista. Mesmo assim, foi juntar os dois e deu ruim. Em 2007, o Larry King entrevistou o Jerry Seinfeld e o resultado foi inesperado, porque o Jerry Seinfeld ele também tem um temperamento curto, ok? Eu diria que a pergunta que detonou tudo nem foi tão grave. Sente só como é que o Larry King perguntou, abre aspas. Você desistiu, certo? Eles não cancelaram você. Você cancelou eles? O Seinfeld diz que não entendeu ou deu gatilho. O Seinfeld rebateu com força, abre aspas. Você acha que eu fui cancelado? Você ficou com a impressão de que eu fui cancelado? Quando saí do ar, eu era o programa número 1 da televisão, Larry. Você sabe quem eu sou? 75 milhões de espectadores no último episódio. Há uma grande diferença entre ser cancelado e ser o número 1. Depois dessa, o Larry King mostrou que era um mestre da entrevista e simplesmente chamou os comerciais. 7. Benedict Cumberbatch e Keira Knightley. Essa foi dobradinha, preste atenção. Benedict Cumberbatch e Keira Knightley trabalharam juntos lá no filme O Jogo da Imitação e foram dar uma entrevista juntos para promover o projeto, em 2013. Filmaço, por sinal, porra, filmaço. Eles estavam lá numa maratona de entrevista e tal, sem descanso, sem parar para comer, realmente maratona mesmo, para divulgar o filme. E aí deu ruim. A cena não chegou aí pro ar, porque aconteceu antes da entrevista propriamente dita. Mas foi a saia justa que acabou vazando na internet. O entrevistador comentou que a Keira Knightley parecia meio acabada. Pra quê, cara? Pra que vai falar isso, cara? Tipo, tá meio acabado. O Benedict Cumberbatch rebateu na hora, abre aspas. Isso não é uma coisa legal de se dizer para uma das mulheres mais bonitas do planeta. Um cavaleiro, bora combinar. Mas Keira Knightley emendou na mesma hora pro jornalista. Yeah, fuck you. Preciso traduzir essa? Não, né? Então falei como é mesmo. O entrevistador pediu desculpas, todo mundo se acertou, a entrevista seguiu de boas, mas a cena dos bastidores ficou pra história, ok? Você já mandou alguma lapada, alguma invertida? Eu quero que você comente aqui, bota nos comentários alguma lapada que você lembrou que você já deu em alguém. Que tipo, o cara ficou sem saída mesmo. Manda ver, tem que ser honesto, hein? Manda ver. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, tem que ser o combo, senão você não adianta, você não vai ficar sabendo o que tá acontecendo no mundo nerdístico. É bom demais ter você desse lado, você não tem noção como é bom, como ajuda o nosso trabalho a nunca parar 10 anos, porque você tá aí. Obrigado, galera. Fui!